Estamos de volta com a nossa quarta aula do curso de Inglês Instrumental. Na última aula, nós vimos a questão das classes de palavras, né? Parts of speech. E foram elas os substantivos, os nouns, os adjetivos, adjectives, pronomes, pronouns, determinantes ou artigos, né? Os determinants, os verbos, verbs, advérbios, adverbs, preposições, prepositions, conjunções e exclamações. Conjunções, conjunctions e exclamations, ok? E no final nós vimos um pouco sobre os grupos nominais, os grupos de palavras, né? Que é aquela questão que a palavra mais importante, via de regra, vem por último. Salvo se houver uma preposição, o núcleo desse grupo de palavra vai ser atraído para antes da preposição. É uma diferença importante entre o português e o inglês, porque em português nós não costumamos ter essa inversão de ordem das palavras, ok? Seguindo, então, hoje nós vamos falar sobre estrutura do período simples, referência pronominal e marcadores discursivos. Eu sei, os nomes dá a entender que nós vamos falar sobre uma mega aula de gramática, cheia de regras e complexidades, mas não vai ser tão assim. Vamos tentar fazer da forma mais dinâmica possível. Como eu já venho falando, o conhecimento do idioma, a expansão do vocabulário, ela é muito difícil da gente dissociar por completo da aula de gramática. Mas eu tenho tentado trazer para vocês sempre da forma mais dinâmica e didática possível, ok? Então vamos começar falando sobre sentence structure. O que é sentence structure? Nada mais é do que a estrutura das frases, das sentenças, né? Então, toda oração em inglês exige ao menos um sujeito e um verbo, que, na maioria das vezes, vêm seguidos de um objeto ou verb phrase. Verb phrase é um objeto mais um complemento. Então, toda frase em inglês, assim como as frases em português, elas são formadas por um sujeito, um verbo, que é o predicado, e um objeto, certo? Com a diferença que em inglês a frase, salvo uma frase imperativa, a frase sempre vai possuir um sujeito. Em inglês nós não usamos frases assim, fiz uma tarefa. Eu sempre vou dizer, eu fiz uma tarefa, ok? Não vai existir frase sem o sujeito. Eu não vou falar assim, fizeram uma bagunça danada, né? Uma frase em que o sujeito está oculto. Em inglês isso não vai acontecer. Eu sempre vou colocar algum sujeito aparecendo na frase. Ele nunca fica oculto. Então, se eu quiser dizer que fizeram uma bagunça danada, eu vou dizer someone, porque eu não sei quem foi, né? É um sujeito indefinido, eu não sei quem é. Então, eu vou dizer someone, alguém. Someone made a big mess. Fez uma grande bagunça. Ok? Mas eu não vou só falar made a big mess sem um sujeito, porque não existe. Essa frase ela está completamente errada e principalmente completamente sem sentido. No inglês, mais importante do que às vezes uma frase estar gramaticalmente correta, é muito importante que ela faça sentido. Então, se eu usar uma frase sem sujeito, ela está completamente sem sentido. A única exceção é quando é uma frase imperativa, que eu estou dando uma ordem. Aí sim, eu posso tirar o sujeito e falar, do this. Então, faça isso. Mas é porque aí eu estou ordenando, ok? Agora, fora das frases imperativas, não existe. Toda frase necessariamente tem um sujeito. Se for indefinido, eu vou usar palavras que demonstrem essa indefinição. Someone, somebody, ok? Vou usar, se for uma pergunta interrogativa ficou bom, né? Se for uma frase interrogativa, eu vou usar os pronomes interrogativos, who, which, ok? Mas eu sempre vou ter um sujeito aparente, expresso na frase. Ele nunca fica oculto, ok? Então, seguindo. A estrutura da frase ela é formada, como eu disse, por sujeito, verbo e objeto. Nessa ordem, sujeito, verbo e objeto, ok? SVO, subject, verb, object. O próximo slide que eu trouxe, inclusive, demonstra aqui um exemplo. He
eats apples. Olha só, o subject em vermelho, he, o pronome he. O verb em verde, eats. He eats. E o objeto, apples. He eats apples. A figurinha mostra o que significa. Ele come maçãs, ok? Nós teremos 4 tipos de frases em termos de sintaxe. É a simple sentence, que é a frase simples. Compound sentence, que é uma sentença composta. Complex sentence e compound complex sentence, ok? Eu vou mais à frente detalhar cada uma, por enquanto eu estou só dando um panorama principal, ok? Qual é uma outra regra muito importante na estrutura das frases? O verbo tem que concordar com o sujeito. Então, se eu tenho um sujeito singular, o meu verbo vai vir no singular. Se eu tenho um sujeito plural, meu verbo vem conjugado no plural. Se eu tenho principalmente um sujeito na terceira pessoa do singular, que ela, meus queridos, vocês vão ver que essa terceira pessoa do singular que é o pulo do gato na conjugação de verbos em inglês, ok? Enquanto em português nós temos 6 formas de conjugação para cada tempo verbal, em inglês nós teremos apenas 2, no máximo 3, sendo que essa variação, ela ocorre sempre na terceira pessoa do singular. Então, é muito importante que o sujeito e o verbo concordem. Voltando no slide anterior, he eats apples. Aqui o verbo está concordando com o sujeito em tempo verbal, em número, ok? E principalmente em conjugação. Então, he eats, porque é a terceira pessoa do singular. Na próxima aula, que vai ser só sobre verbos, eu vou explicar com mais detalhes, mas na terceira pessoa do singular, no presente, nós acrescentamos um S ao final do verbo, ok? Então, he eats apples. O sujeito está concordando com o verbo. Eu não vou dizer he eat, porque eu estou usando a colocação do verbo de forma errada, ok? Então, vamos seguir os exemplos. The student watches the teacher write notes on the board. Então, student é um singular object, ok? O subject, perdão. Student é um singular subject. Que está na terceira pessoa do singular, né? O estudante, o aluno. Então, eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. E como é que eu faço? Como watch é um verbo irregular, eu acrescento ES. Os verbos regulares eu acrescento apenas o S. Os verbos irregulares eu vou acrescentar ES. Então, the student watches the teacher. O aluno assiste à professora. Ok? No segundo exemplo, eu estou dizendo the students. Então, os alunos é um sujeito plural. Então, the students watch. Por quê? Porque o verbo watch na terceira pessoa do plural, ele é conjugado assim como na primeira e na segunda do plural, na primeira e na segunda do singular. Ele vai ficar watch, ok? Então, the students watch the teacher write notes on the board. Então, na primeira frase, nós temos um sujeito singular, o verbo está conjugado no singular, na terceira pessoa do singular. Na segunda frase, eu tenho um sujeito plural, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, ok? Voltando a falar sobre as sentences, outra questão é a forma como elas se apresentam. As sentences podem ser simple sentences, podem ser affirmative, negative ou interrogative, ok? Então, as affirmative sentences, como o próprio cognato nome diz, sentenças afirmativas, elas fazem uma afirmação. O verbo vai vir na sua conjugação mais simples, que é apenas ele, sem necessitar de nenhum auxiliar, certo? O exemplo aqui, my canary sings. Canary é um pássaro, o nome é bem cognato, canário. Meu canário canta, ok? My canary sings. Quando eu mudo para negativa, é uma diferença que nós temos no inglês. No inglês existem os chamados verbos auxiliares. Significa que ele sozinho, ele vai ter um outro significado, mas ele na frase, a única função dele é
auxiliar o verbo principal a ir para a negativa ou para a interrogativa, ok? Assim como no português, toda frase negativa está negando alguma coisa, está dizendo que não. Então, o não vai aparecer, né? O não está ali. My canary does not talk. O não, para a conjugação do verbo, é o not. E qual é o auxiliar? É o does. O do ou does. Do para a primeira e segunda do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E quando for a terceira pessoa do singular, a nossa querida e especial terceira pessoa do singular, que é he, she, it, é does, ok? No presente, eu vou usar o verbo auxiliar does. Do ou does. No caso, como eu estou falando my canary, que é um animal na terceira pessoa do singular, então eu estou usando does. My canary does not talk. O verbo auxiliar vai sempre vir antes do principal e se ele for negativo, ele vai vir antes do not, ok? Então, does not. Quando eu quero fazer uma question, uma pergunta, uma interrogative sentence, eu também vou precisar do auxiliar. Porém, nesse caso, o auxiliar vai ser a primeira palavra da frase inteira. Ela vai vir antes do sujeito, ok? Então, eu vou colocar, does your canary sing? Né? No exemplo que eu trouxe aqui do slide. O does, olha só como ele mudou lá para o começo da frase. Ele vem antes mesmo do sujeito, ok? Então, does your canary sing? Ok? As simple sentences, além de serem affirmative, negative ou interrogative, elas vão ter sempre um object, né? E o object pode ser formado por um adverb, por exemplo, my canary sings, né? Meu canário canta, o sujeito e o verbo, beautifully. O objeto aqui é um adverb. Ele pode ter um direct, na verdade não vira um object, é um complement, né? With a direct object, com um objeto direto, my canary sings o quê? O famoso objeto direto, a gente pergunta o quê, né? Então, my canary sings songs. Ele canta músicas, canções, ok? E um indirect object. Ele canta para quê, ou para quem, ou de quê, ou do quem. Então, no caso, cantar, ele canta para quem, né? My canary sings to me, para mim, ok? Então, o object pode ser um direct object, indirect object, ou pode ser, na verdade, um complemento, que é um adverb, que vai modificar o verbo, como nós vimos na aula anterior. Ele vai dar intensidade, ele vai dar forma, vai dar modo, né? Ele vai dar tempo, né, ao verbo, à ideia que está sendo transmitida naquela frase, certo? Falando sobre os types of sentences, aqui eu trouxe elas mais especificadas. Nós temos a simple sentence, que ela é formada por uma oração independente. Sujeito, verbo e objeto, toda a ideia está incluída naquela oração, ok? One independent clause. O exemplo que tem ali, tá um pouquinho pequenininho, mas dá para ler. The dog barks. O cachorro late, ok? Ali eu tenho uma ideia completa. Compound sentences é quando eu tenho duas frases independentes, separadas por um ponto e vírgula, por uma vírgula ou por uma conjunção. No caso, não tem nenhum sinal gráfico, mas tem uma conjunção, certo? O exemplo ali, the pirate captain lost the treasure map, vírgula, but he still found the buried treasure. Então, eu tenho duas frases com ideias completas em cada uma, mas que se compõem e fica uma frase composta, ok? Uma compound sentence. Tenho as complex sentences, que eu tenho uma independent clause, né, uma simple sentence, e uma ou mais dependent clause, ou seja, uma frase é a principal. As outras duas, eu dependo da principal para que a ideia seja compreendida, ok? O exemplo, because the soup was too cold, I warmed it in the microwave. Porque a sopa estava muito fria, eu a aqueci no micro-ondas. Olha só, se eu só falar porque a sopa estava muito fria, a frase fica sem sentido, né? Mas,
quando eu jogo a conjunção because, né, relacionada à frase principal, que é eu aqueci no micro-ondas, eu consigo entender que eu aqueci no micro-ondas porque a sopa estava muito fria. Aqui no caso, as ideias, a subordinada veio primeiro do que a principal, mas isso não importa na colocação das palavras. E por fim, eu tenho uma compound complex sentence. Opa, agora eu juntei tudo, né? Agora é o X-tudo, né? Two independent clauses and one or more dependent clauses. É que eu tenho duas sentenças independentes e uma ou mais dependentes. É um verdadeiro parágrafo, né? Porque nós temos uma ideia completa e complexa, tudo junto. Então, though Michael enjoys watching comedies, he rented the latest spy thriller and he enjoyed it very much. Olha só. Michael enjoys watching comedies. O Michael gosta, aprecia assistir comédias. He rented the latest spy thriller. Ele alugou, nossa gente, esse exemplo aqui é de millennial, né? De pessoas que ainda alugavam filmes, né? Então, he rented the latest spy thriller. Ele alugou o último suspense de espionagem. Então, eu tenho duas ideias independentes. Ele gosta de assistir comédia, ele alugou o último suspense de espionagem. Mas eu tenho uma ideia dependente das outras duas que diz and he enjoyed it very much, ok? Então, eu tenho duas ideias independentes e uma complexa que depende das duas anteriores para ter sentido e completar o que eu estou querendo dizer, ok? Let's form sentences. Vamos praticar um pouquinho? Aqui eu trouxe 3 grupos de palavras. O primeiro grupo, que está no quadradinho verde, são os subjects. O segundo, que está no quadradinho yellow, amarelo, são os verbs. E o terceiro, embaixo, que está no quadradinho rosa, são os objects. Parem, reflitam um pouquinho e vejam quais frases nós podemos formar com essas figuras, né, que são, na verdade, representam palavras, ok? Olha só, vou trazer o meu gabarito. Nós podemos variar os verbos com os objetos, mas aqui eu trouxe essas sugestões. I watch movies every night. Eu fiz uma frase afirmativa na primeira pessoa do singular. I watch movies every night. Olha só, eu botei um sujeito, um verbo, um objeto e um complemento. Então, I, o sujeito, watch, um verbo, movies é o objeto e every night é um complemento. É um adverb, né, de frequência, toda noite. A segunda frase, she does not eat Japanese food, ou sushi, né? Então, she does not eat Japanese food. Eu fiz uma frase negativa na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular, eu vou usar o verbo auxiliar does, antes do not. Então, she does not eat Japanese food. E o último exemplo, eu trouxe uma frase interrogativa. Did you build this sandcastle? Então, did, eu usei uma frase no pretérito, no passado simples, ok? No caso, o verbo auxiliar do ou does no passado é did, e aí não importa mais diferenciação de primeira para terceira pessoa. Sempre vai ser did. Então, did you build this sandcastle? Você construiu esse castelo de areia? Vocês, né? Perdão, é a segunda pessoa do plural. Vocês construíram este castelo de areia? Ok? Did you build this sandcastle? Então, voltando, né, fazendo um apanhado geral aqui, a estrutura de uma frase ela vai ter sempre sujeito, verbo e objeto. O verbo tem que sempre concordar com o sujeito, seja ele singular ou plural. As frases podem ser afirmativas, negativas ou interrogativas, sendo que as afirmativas não precisam de verbo auxiliar. As negativas, além do not, que é a negação, o indicativo de negação, eu vou usar o verbo auxiliar do ou does. E na interrogativa, eu também vou usar o verbo auxiliar do ou does
porém ele vai vir em primeiro lugar na frase, antes do sujeito, ok? Então, vamos passar para o nosso próximo tema, que é Pronoun Reference. Referência pronominal. Meu Deus, que nome complexo e grande e difícil. Não é difícil, ok? Referência pronominal nada mais é do que quando eu utilizo um pronome para substituir uma palavra, né, um sujeito que já foi empregado anteriormente na frase, certo? Para evitar repetições de palavras. Olha só, vamos ler o slide. É um recurso utilizado para dar coerência à língua, que leva a uma interligação lógica das sentenças que compõem um texto. Os elementos de referência têm a função de levar o pensamento do leitor de volta para algo que foi mencionado anteriormente, ligando as ideias e tornando o texto menos repetitivo. Porém, se não ficar suficientemente clara a ligação existente entre os elementos de referência e as palavras que este substitui, o texto pode ser mal compreendido. Ou seja, quando eu vou fazer uma substituição de um noun, né, por um pronoun, eu tenho que deixar muito claro a qual substantivo eu estou me referindo, porque senão pode ficar ambíguo, ok? Então, olha o exemplozinho do cartoon. Hi Mike, how's Jane? Did she get the job? Eu tenho a palavra Jane na primeira pergunta. Como está a Jane? E para eu não falar how is Jane, did Jane get the job, repetir o nome da pessoa, eu uso o pronome she, ok? É igual ao português, não temos diferença nisso. Como está a Jane? Ela conseguiu um emprego? Eu não vou falar Jane duas vezes, né? Numa mesma fala. É a mesma coisa. Assim como no português, nós também temos que ter muito cuidado para não ficar complicada, para não ficar difícil de se compreender a quem eu estou me referindo. Assim, em inglês também, nós temos que ter esse cuidado de deixar sempre muito claro, ok? Vamos relembrar um pouquinho quais são os personal pronouns e a que eles se referem. Nós temos os subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns e reflexive pronouns. Os subject pronouns são aqueles que substituem o próprio sujeito. Então, I, you, he, she ou it, we, you or they. Object pronoun é quando eu substituo o substantivo no objeto. Então, me, you, him, her ou it, us, you or them. É quando eu estou substituindo o substantivo que está no objeto, ok? Possessive pronouns é quando eu estou me referindo a algo que me pertence, ok? Mine, yours, his, hers ou its, ours, yours e theirs, ok? E o reflexive pronouns é quando eu estou usando a voz reflexiva, eu estou me referindo a mim mesmo, né? A própria pessoa. Então, myself, yourself, himself, herself or itself, ourselves, yourselves, themselves, ok? Esses são os principais personal pronouns. Mas nós temos outros tipos de pronouns. Nós temos os relative pronouns, que são pronomes que nós usamos para fazer relações entre as frases. Who, que significa quem, which, que significa não é bem o que, é como se fosse o que, mas para coisas ou objetos, ou animais, ok? Which. E that, que eu tanto posso usar no lugar de who como de which. Demonstrative pronouns eu uso para demonstrar. This ou these, que é este ou estes, e that ou those, que é aquele ou aqueles. Definite pronouns, que eu uso para quantificar ou para definir. Então, some or any, few, little, much, ok? Some, alguns, any, também alguns, few, é pouco, little, é pouco também, só que few, na verdade é porque some e any eu diferencio, eu uso para uncountable e any eu uso para countable. Few eu uso para countable e little eu uso para uncountable, ok? Interrogative pronouns eu uso para what, who, where e when. São pronouns que eu uso nas interrogações. Uma observação.
nas frases interrogativas em que eu for usar um interrogative pronoun, essa palavra vai vir antes do verbo auxiliar. Nossa, aí virou uma bagunça, né? Mas eu acho que dá para entender. Quando eu quiser perguntar o que, quem, quando ou onde, eu vou usar essa como a primeira palavra da frase. Aí eu vou seguir aquela regrinha da frase interrogativa. Verbo auxiliar, sujeito e verbo, certo? Agora, olha só, look out. Prestem atenção. Existe diferença entre possessive pronouns e possessive adjectives. Qual é essa diferença? Os possessive adjectives, eles sempre vão preceder o substantivo. Eles vão preceder o substantivo e não substituí-lo, ok? Quem substitui são os pronouns. Então, se eu quero falar assim, ó, esse é o meu livro, this is my book. Agora, se alguém chega e pergunta para mim assim, whose book is this? De quem é esse livro? Aí eu não vou falar it's my, eu vou falar it's mine, porque eu estou substituindo a palavra livro pelo possessive pronoun meu livro, ok? Eu estou substituindo a expressão meu livro, né, que é o adjetivo e o substantivo, por um pronome, mine, ok? Então, my, your, his, her, its, our, your, their, são possessive adjectives. Eles vão vir antes do substantivo, dando qualidade de posse para ele, indicando a quem aquele substantivo pertence. Agora, os possessive pronouns, eles vão vir para substituir esse substantivo que está lá qualificado por um possessive adjective, ok? Let's practice, só para a gente finalizar esse bloco. Então, qual palavra melhor substitui o noun destacado? Eu tenho 6 frases com 6 substantivos, 7 frases com 7 substantivos destacados e tem uma lacuna em amarelo e que eu vou colocar qual é o noun mais adequado para eu evitar a repetição de palavras. A primeira frase. John should arrive at 5 p.m. I hope isn't late. Olha só, o John aqui é o sujeito da frase, né? Então, nada mais correto do que a gente usar um pronome pessoal. John é ele, né? A terceira pessoa do singular. Então, I hope he isn't late. É a primeira palavrinha da nossa caixa de palavras. My car has broken down, so I'll take to the garage tomorrow. My car, o meu carro. Qual é a palavra? É exatamente a terceira pessoa do singular, é um objeto, então eu substituo por it, né? A segunda palavra da segunda linha da nossa caixinha de palavras. Susan checked in the mirror before leaving. Então, a Susan checked, deu uma checada, uma conferida no espelho antes de sair. Quem que ela checou? Possivelmente ela mesma, né? A gente sempre que vai sair dá uma olhadinha no espelho. Então, she checked herself, ela mesmo, no espelho antes de sair. Neither of the men has got hat on. Então, nenhum dos homens tem chapéu on na cabeça, ok? Men, aqui está no plural, plural de man com A, que é homem, é man com E, ok? É uma palavra, é um plural que não usa S. É um substantivo irregular que, quando vai para o plural, ao invés de eu usar S, ele muda a sua forma de escrever, ok? Então, neither of the men has got, exatamente, their hair on. Terceira pessoa do plural. I've got my money, but Olivia forgot. Olha só, eu tenho meu dinheiro. Mas a Olivia esqueceu. Esqueceu o quê? O meu dinheiro? Não, porque o meu dinheiro é meu, tá comigo. A Olivia esqueceu o dela. Então, Olivia forgot hers. E mais um exemplo. Some people love horror films, but I don't enjoy. I don't enjoy o quê? Algumas pessoas amam filmes de terror, mas eu não gosto. Eu não gosto de quê? Exatamente, deles. I don't enjoy them. Eu não gosto dos filmes de terror. Mark is the guy, lives at number 15. O Mark é o cara, mora no número 15. Qual seria a palavra que completaria o sentido dessa frase? O pronome demonstrativo who.
Mark is the guy who lives at number 15. Pronome relativo, perdão. Então, Mark é o cara que mora no número 15. Vamos ver o gabarito? Olha só. I hope he isn't late. My car has broken down, so I'll take it to the garage. Susan checked herself in the mirror before leaving. Neither of the men has got their head on. I've got my money, but Olivia forgot hers. Some people love horror movies, but I don't enjoy them. Mark is the guy who lives at number 15, ok? Então, vamos fazer uma pausa e vamos retomar no próximo bloco, ok?